Quem foi Jeffrey Dahmer? Sua história, suas vítimas, seu julgamento e uma análise. Hoje a gente vai contar a história de Jeffrey Lionel Dahmer. Quem ele foi, o que ele fez, quem foram suas vítimas e como o sistema respondeu. Vou apresentar os fatos documentados e no final eu vou deixar a minha análise sobre a possibilidade de psicopatia ou um outro transtorno mental. Jeffrey Lionel Dahmer, nascido em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, foi condenado por 17 homicídios cometidos entre 1978 e 1991. Foi preso em 22 de julho de 1991, condenado em 1992 e assassinado na prisão em 28 de novembro de 1994. Ele atraía, drogava e matava homens jovens, a maioria em seu apartamento em Milwaukee, e confessou desmembramentos e conservação de restos. Essas informações constam em inúmeros relatos e registros dos casos. Aqui vai uma cronologia resumida. Em 1978 aconteceu seu primeiro assassinato, o começo da série. No final dos anos 1980, no começo de 1990, a maior parte dos crimes ocorreram em sua casa, no seu apartamento em Milwaukee. Em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards consegue escapar e leva a polícia ao apartamento de Dahmer. A polícia encontra restos humanos e Dahmer confessa. Em janeiro e fevereiro de 1992, Dahmer muda a declaração para culpado, mas insanidade, e ocorre o julgamento de sanidade. O júri decide que ele era legalmente sã. Ele é condenado e recebe sentença de prisão perpétua. Segue agora a lista das 17 vítimas com nomes, data aproximada e a descrição não gráfica. Essa lista ela contém nomes e descrições factuais, só que eu optei por evitar detalhes gráficos para não dar problema no vídeo. A fonte principal de checagem foram investigações jornalísticas e registros públicos. Steven Hicks, 1978, jovem caminhoneiro estrangulado no primeiro homicídio atribuído a Dahmer. Steven Tuomi, 1987, morto no apartamento da avó de Dahmer. Forma parte da sequência de vítimas após o reinício dos seus crimes. James Doxtator, ou simplesmente Doxtator, final dos anos 1980, morto e desmembrado, assassinado em Wisconsin. Richard Guerreiro, final dos anos 1980, vítima em Milwaukee. Anthony Sears, Anthony ou Tony, como era conhecido, no final dos anos 80, atraído para o apartamento e uma das vítimas mais citadas. Raymond Smith, também referido como Ricky Bix em algumas fontes, no final dos anos 1980, morto em Milwaukee. Edward Smith, final dos anos 80, vitimado por Dahmer. Ernest Miller, final dos anos 80, vítima registrada no mesmo período. David Thomas, final dos anos 80, vítima também registrada no mesmo período. Kirsty Durrell, 18 de fevereiro de 1991, drogado e estrangulado. Errol Lindsay, 7 de abril de 1991, teve experimentos com perfuração craniana descritos por Dahmer, posteriormente estrangulado. Tony Anthony Hughes, 24 de maio de 1991, sofreu lesões e morreu. Hughes era surdo e se comunicava por bilhetes. Conerak Sinta Symphony, maio de 1991, jovem lausiano que escapou do apartamento de Dahmer. Porém, os policiais o devolveram a Dahmer acreditando na versão errada que ele tinha contado, e ele acabou sendo morto logo depois. Esse caso ele gerou forte criticismo policial pela maneira como ele foi tratado. Matt Turner, 1991, vítima também registrada nesse mesmo ano. Jeremiah, 1988 a 1990, no período aproximado, também listado entre as vítimas. Oliver Lace, 1990, Joseph Arthur, 19 de julho de 1991, que foi o último homicídio antes da captura. O corpo foi também encontrado no apartamento. As fontes listam 17 vítimas entre 1978 e 1991 e a documentação oficial e reportagens listam os nomes e datas com pequenas variações de grafia e datas exatas em alguns casos. Acima deu os nomes conforme registros comuns em reportagens e documentos públicos. Como Dahmer foi preso? Em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards conseguiu escapar do apartamento de Dahmer e levou a polícia até lá. Na vistoria policial foram encontradas provas que levaram à confissão de Dahmer sobre múltiplos homicídios e à descoberta de restos humanos e fotografias no apartamento. A prisão ocorreu naquele dia e desencadeou a investigação que identificou as vítimas. Julgamento e avaliações psiquiátricas. Ele foi diagnosticado? Bom, Dahmer foi submetido a avaliações psiquiátricas durante o processo. Diversos profissionais deram opiniões distintas sobre sua saúde mental. Algumas avaliações sugeriram presença de transtornos de personalidade e outros padrões psicopatológicos em análises retrospectivas, mas não houve um diagnóstico único e consensual que o tornasse legalmente
legalmente insano no momento dos atos. Dahmer inicialmente mudou sua declaração para culpado, mais insanidade, e houve julgamento de sanidade, que é um procedimento em que o júri vai decidir se o réu estava legalmente incapaz de se entender ou controlar seus atos. A promotoria apresentou especialistas, entre eles o Dr. Park Dietz, que defenderam que Dahmer entendia a diferença entre certo e errado e, portanto, era legalmente sã. Em 15 de fevereiro de 1992, o júri declarou Dahmer são, ou seja, não insano, para efeitos legais, e ele foi condenado. Em suma, Dahmer passou por avaliações e houve relatos de várias características psiquiátricas observadas por peritos. Porém, no julgamento, o veredito foi que ele era legalmente são. A defesa de insanidade não foi aceita pelo júri. Agora, essa será a minha análise em relação ao modus operandi do Jeffrey Dahmer. Quando eu olho para o caso do Jeffrey Dahmer, eu vejo duas linhas de análise que precisam ficar claras. A primeira é a factual, ele tinha um padrão de comportamento metódico, ele atraía as vítimas, usava sedativos, planejava o que ele ia fazer e fez isso por anos sem que o sistema o detectasse. Isso demonstra a capacidade de planejamento e consciência do que estava fazendo, algo que pesa contra a ideia de insanidade no sentido jurídico. A segunda é clínica. Muitos peritos identificaram traços que costumam parecer em perfis violentos: isolamento extremo desde a infância, fantasia sexual para controle absoluto, dificuldades sociais e traços de personalidades anômalos. Pessoalmente, eu afirmo com cautela que Dahmer apresentava características compatíveis com psicopatia, isto é, traços como falta de empatia, manipulação, comportamento instrumental e também transtornos de personalidade, também alguns outros quadros comórbidos. Mas psicopatia não é um diagnóstico psiquiátrico formal e único no DSM. É uma construção forense, que vai ser avaliada por escalas como a Harry Psychopathy Checklist, e além disso, nenhum laudo médico legal unânime o declarou insano em tribunal. O júri concluiu que ele sabia diferenciar certo e errado quando cometia os crimes. Ou seja, clinicamente pode ter sofrido de vários transtornos, mas legalmente foi considerado responsável pelos atos. Para mim, isso coloca Dahmer no quadro de alguém com graves desordens de personalidade e comportamento perverso e predatório, possivelmente com traços de psicopatia, mas não em um estado que o eximisse legalmente de suas responsabilidades. Jeffrey Dahmer é o caso que mistura horror factual e questões complexas sobre responsabilidade, saúde mental e falhas institucionais. O veredito legal foi claro, ele era responsável. Clinicamente, há material para debater o estudo, mas isso não apaga as vítimas nem alivia a gravidade dos crimes. Se vamos falar disso, que seja com verdade, respeito e responsabilidade. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.